Nem Marx nem Mises, a origem do nacionalismo econômico. Para se compreender o nacionalismo econômico como alternativa aos modelos estabelecidos da atualidade, é preciso entender como ele foi teorizado em suas origens. Para isso, temos que voltar ao século XIX e olhar o trabalho de George Frederick List, mentor da ideia do protecionismo e do desenvolvimento econômico nacional. List nasceu em 1789 no Ducado de Württemberg, parte do Império Sacro-Germânico e hoje pertencente à região sudoeste da Alemanha. List se notabilizou por se contrapor ao pensamento da economia clássica, de que o desenvolvimento seria fruto do individualismo e da livre concorrência. Para ele, o desenvolvimento estava atrelado a dois organismos essenciais, a nação e o Estado. Em 1815, após a Confederação de Viena, se estabeleceu uma confederação alemã formada por 38 estados independentes que possuíam barreiras alfandegárias entre si. Nos anos seguintes, tais barreiras foram sendo derrubadas até que em 1833 se estabeleceu uma união aduaneira. É nesse contexto político que List viveu. List foi ideólogo e proponente de tal união aduaneira que conceberia a Alemanha como Estado soberano. Para formar seu conjunto de ideias, List partiu de uma crítica ao pensamento liberal de Adam Smith, defendendo as ideias protecionistas utilizadas pelos Estados Unidos à época. O grande trabalho de List, no qual ele sintetiza seu pensamento contra o liberalismo e contra a importação de produtos estrangeiros, no caso produtos ingleses, foi o Sistema Nacional de Economia Política, publicado em 1841. No livro, ele ressalta a importância do conceito de integração nacional no desenvolvimento econômico, bem como discorre sobre o papel do Estado de servir de indutor deste desenvolvimento. Em seu mais famoso trabalho, List se contrapõe ao pensamento da economia clássica, que acredita que o progresso pode ser obtido por meio de ações individualistas, sem levar em conta o conceito de nacionalidade e das fronteiras das quais fazem parte os homens. List forma seu pensamento a partir dos exemplos históricos de sua época, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra, além de outros que desafiavam a economia clássica na prática. O que mais lhe chama a atenção é o exemplo inglês, que, por meio de arranjos que estimularam o comércio aliado a um sistema de proteção, permitiram o desenvolvimento da Inglaterra. Uma das principais formulações de List é de que uma nação que já está consolidada na agricultura deve proteger suas indústrias nascentes para que, por meio da concorrência interna, ela obtenha capacidade de concorrer com o comércio externo. Ele também acredita na ideia de que a indústria diversificada é a principal força produtiva da nação e que ela se complementa à agricultura. Para List, a industrialização do país deve obrigatoriamente ser feita com base em um sistema protecionista que seja capaz de fomentar e desenvolver o mercado interno. Mas, como List afirma, a proteção deve ser apenas temporária, até que a indústria se torne competitiva e diferenciada, isto é, dando maior proteção aos segmentos que mais a necessitam. Apesar de ressaltar que o protecionismo é uma prática temporária, ele nota que a Inglaterra, já com uma indústria forte, continuava a fazer uso de tal protecionismo. Por fim, List também nota a importância de importar matéria-prima enquanto se exporta bens manufaturados. List ainda faria outras observações que, segundo ele, afetariam o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o impacto das colônias, da supremacia naval e da expansão de alianças nos moldes que ele propunha para a Alemanha. Pode-se até notar em seu trabalho um discurso imperialista, onde parte da Europa, junto com os Estados Unidos, se uniria para exercer poder e influência para as demais regiões do planeta.
Ironicamente, Liszt não estava de todo errado, visto que atualmente, quase 200 anos após seu trabalho, Estados Unidos e Europa representam os centros de decisão do planeta e exercem influência em boa parte das nações. De qualquer forma, o que fica evidente no trabalho de Liszt é que a essência de sua concepção de desenvolvimento econômico foi, de fato, utilizada para o desenvolvimento das nações, hoje consideradas de primeiro mundo. As condições de se desenvolver são realmente nacionais, isto é, a nacionalidade é o elemento decisivo no desenvolvimento da economia. Outro ponto de Liszt, utilizado largamente para as nações hoje desenvolvidas, foi a industrialização. Todas as nações desenvolvidas passaram por um vigoroso processo de industrialização. Por fim, o protecionismo foi extensamente utilizado no processo de desenvolvimento dessas nações. E assim como Liszt notou que a Inglaterra, mesmo depois de já consolidada, continuava a se utilizar de medidas protecionistas, as ditas potências do mundo atual continuam a fazer uso de inúmeras barreiras protecionistas. No fim, o que percebemos é que, independente do país desenvolvido que olhemos, seja Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra ou Coreia do Sul, todos se utilizaram vastamente dos ensinamentos de Liszt. Dessa forma, o pai do nacionalismo econômico parece ser uma pista fundamental para uma nação que queira sair do estado de dependência para atuar como protagonista por meio do desenvolvimento econômico.